Tudo bom, pessoal? Olha só, um meio de semana com muitos jogos grandes, hein? Jogos grandes na Europa, jogos grandes nas Américas. A gente tem semifinal de Copa da Alemanha com Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Tem semifinal de Copa da França com PSG e Mônaco. Tem rodada completa na Espanha. Tem a Juventus jogando na sexta-feira, na rodada de fim de semana da Itália, porque na outra semana tem Champions League, né? Temos Libertadores da América, já tem Copa do Brasil, enfim, tem muita coisa grande acontecendo nesse meio de semana no futebol mundial. Agora, a grande dica de aposta para mim está escondida na Copa Libertadores da América, no jogo entre brasileiros, no jogo de quarta-feira à noite entre Atlético Paranaense e Flamengo. É um jogo sem favoritos? O Flamengo ganhou por 2-1 o primeiro jogo entre eles. O Flamengo lidera o grupo, é um grupo muito equilibrado com a Universidade Católica, com o São Lourenço, né? Um dos grupos da morte aí dessa primeira fase da Libertadores. Agora, para o Atlético é muito importante ganhar esse jogo, não pode derrapar em casa contra o Flamengo e a história coloca o Atlético como favorito. Né? A história e as pernas, né? O quanto que os dois times estão sendo utilizados na temporada. O Atlético, para a gente ter uma ideia, jogou com o time inteiro reserva, nem os reservas dos reservas entraram em campo contra o Londrina na semifinal do Campeonato Paranaense. O Atlético acabou se classificando nos pênaltis para a final, apesar de ter praticamente abdicado do Campeonato Estadual o ano inteiro, reservou as forças totalmente para a Libertadores, enquanto o Flamengo estava num campo pesadíssimo do Maracanã no domingo, ganhando do Botafogo e se classificando para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, uma final que há muitos anos mesmo, desde a década de 90, Flamengo e Fluminense não decidem o título carioca. Então, enquanto o Flamengo precisou dividir as atenções, o Atlético Paranaense está só focado nesse jogo. E eu dizia da história, porque olha só, o retrospecto entre eles na Arena da Baixada, lá no campo do Atlético, só em Campeonato Brasileiro, são 11 vitórias do Atlético, 4 empates e o Flamengo nunca venceu lá. O Flamengo venceu um jogo lá em 2011 pela Copa Sul-Americana, um gol do Ronaldinho, um jogo em que o Atlético também atuou com o time reserva. Mas historicamente também são muito raras as vitórias do Flamengo em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Né? Em Campeonatos Brasileiros a gente teria que voltar até 1974, nem existia a Arena da Baixada como ela é hoje. Então o Atlético é um time muito forte em casa, no seu estádio, com a sua torcida, com o gramado artificial. O Flamengo, com o desfalque do Diego, com alguns jogadores sentindo o peso já desse início de temporada, né? Então, atenção para esses odds. 2,87 para a vitória do Atlético Paranaense. É muita coisa. Por mais que você acredite que o jogo não tem favorito, que o empate seja muito possível, mesmo, tá pagando demais para a vitória de um time da casa, que é não muito inferior do que o adversário, se é que é inferior, né? E que tem um histórico muito positivo contra esse mesmo time em casa, né? 2,87 para o Atlético Paranaense, 3 para o empate, 2,40 para o Flamengo, odds do Bet 365. Apostas um pouco menos ousadas, mas ainda no Atlético Paranaense, aposta dupla, coluna 1, coluna do meio, vitória do Atlético ou empate, que seria ótimo para o Flamengo o empate, 1,53, um retorno de 53%, bastante coisa, e uma vitória do Atlético com empate anula, ou seja, se der empate não ganha nem perde, 2-1, é muita coisa, 100% de retorno. São times que não têm marcado tantos gols, principalmente o Atlético. Uma aposta de menos de 2,5 gols nesse jogo paga 1,60. Mas olha, eu acho que a vitória seca do Atlético, e ainda tem opções ali de Atlético com ambos marcam, Atlético sem ambos marcam, né? Se você tiver a convicção de que o Atlético vai ganhar por um placar baixo, 1-0, 2-0, tá pagando 4,50 para 1. São odds interessantíssimas por uma vitória do Clube Paranaense. Outros dois jogos de Libertadores, chamam atenção para os odds. Grêmio e Guarani do Paraguai na quinta-feira, 1,44 para a vitória do Grêmio. O Grêmio já conseguiu um bom empate no Paraguai na semana passada, é favorito para ganhar em casa. 1,44 parece interessante. Peñarol e Palmeiras, jogo da quarta noite. Peñarol deu um trabalho danado para o Palmeiras em São Paulo, né? Levou um gol aos 54 do segundo tempo, joga em casa. 2,90 a vitória do Peñarol, 3 para o empate, 1,53 para a aposta do Peñarol ou do empate, aposta dupla. 2,37 para a vitória do Palmeiras. Acho difícil o Palmeiras ganhar lá, hein? É difícil para qualquer um ganhar lá em Montevidéu, no estádio novinho do Peñarol, o siglo XXI.
Eu acho que a aposta no Peñarol não é má aposta não, ainda que seja um jogo muito, muito perigoso, né? Falando dos jogos da Europa, eu gosto de um Arsenal e Leicester da Premier League. O Arsenal tem 9 pontos atrás do Liverpool, que está em terceiro no campeonato, mas com 3 jogos a menos. O Arsenal não está fora ainda dessa disputa pela Champions League, né? E ganhou muita moral com essa vitória por 2-1 na prorrogação contra o Manchester City, se classificando para a final da Copa da Inglaterra. Na primeira coletiva do Arsène Wenger em anos, dando risada, né? A coletiva pós-jogo. Depois da vitória em Wembley, o Arsenal está na final de 27 de maio contra o arquirrival, contra o Chelsea. Pode ser que o Wenger se despeça com o título, né? Se é que ele vai sair do time. Arsenal e Leicester, o Leicester, claro, melhorou muito depois da saída do Ranieri, etc e tal, mas não ganhou nenhum dos seus últimos 2 jogos na Premier, foi eliminado da Champions League, e a vitória do Arsenal paga 1,61. Eu acho bom negócio apostar nessa vitória do Arsenal. Tem um jogo também perigoso na Inglaterra, Crystal Palace e Tottenham. Tottenham pagando 1,55, 1,65. Tottenham ainda com esperança de título, mas o jogo é na casa do Palace. O Palace é um time que acabou de ganhar do Chelsea, ganhar do Liverpool, ganhar do Arsenal. É um time que está voando nessa reta da temporada, hein? São os 2 melhores times da Premier League nos últimos meses, inclusive, né? São os times com mais pontos feitos nos últimos 7 jogos, se não me engano, esse é o recorte. Então, 1,65 para o Tottenham parece pouco para um jogo em que o Tottenham joga fora de casa contra um time que está tão bem quanto ele no campeonato. Eu escaparia desse jogo. E vou finalizar com a semifinal da Copa da França, PSG e Mônaco. O jogo é em Paris, no campo do PSG. O Mônaco vai jogar com o time inteiro reserva. O Mônaco está querendo ser campeão francês, onde disputa o título com o PSG, está empatado em pontos, mas com um jogo a menos. O Mônaco, na semana que vem, joga a semifinal de Champions League contra a Juventus. Então a Copa da França é a última das prioridades para o Mônaco. O time inteiro reserva. Mas os odds, olha isso, empate ou Mônaco, 3,50 para 1. Vai que o time reserva do Mônaco arruma um empate lá no tempo normal contra o PSG, né? E a aposta de ambos marcam, que eu gosto muito, 1,66 para 1. PSG é um time que joga e deixa jogar. O Mônaco tem aquela vocação ofensiva, então ambos marcam 1,66 para 1, é interessante. Na sexta-feira, entra em campo a adversária do Mônaco na Champions League, a Juventus, joga contra a Atalanta em Bérgamo. A Atalanta está em 5º lugar no campeonato italiano, se mantendo bem à frente de Inter e Milan, fazendo um ótimo campeonato, com chances aí de ir para a Europa League, pelo menos, né? E a Juventus está com uma grande vantagem na liderança, deve poupar alguns jogadores para esse jogo. 1x, coluna 1, coluna do meio, aposta dupla na Atalanta, 1,70 para 1. É dureza apostar contra a Juventus, mas se tiver um jogo em que a Juventus vai tropeçar nesse campeonato daqui até o final, possivelmente seja esse, em Bérgamo contra a Atalanta. A boa é o Atlético Paranaense, as outras são dicas, fica para você e o teu feeling decidirem o que fazer. Tá legal? Boas apostas, um abraço, tchau, tchau.